Olá, prezados alunos. Sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de Fisiologia. Hoje vamos continuar falando sobre o sistema nervoso e especificamente dentro do sistema nervoso vamos falar do que é chamado sistema nervoso somatovisceral ou somestésico. Esse sistema somestésico ele tem algumas subderivações, às vezes chamado de sensorial somático e sensorial visceral, e já vocês têm uma ideia então de que por que é chamado de sensorial somático, que soma seria o corpo, e visceral, pois das vísceras, certo? O conteúdo da nossa aula de hoje ele está voltado primeiro a estudarmos a organização geral desse sistema, características dos sistemas somestésicos. Vamos falar dos subsistemas do sistema somestésico. Vamos ver o que é organização topográfica dentro da fisiologia do sistema nervoso. Vamos falar um pouco sobre as sensações de tato e vamos trabalhar o conceito também de campos receptivos. O objetivo da nossa aula de hoje é que vocês, ao final do vídeo, sejam capazes de descrever como são detectadas, transmitidas e codificadas as sensações somatosensoriais. E, para dar cumprimento aos objetivos geral, temos objetivos específicos a nível de conhecimento, que vocês sejam capazes de descrever como está organizado esse sistema somestésico, definir o que é somestésia, explicar como o sistema somestésico é capaz de discriminar estímulos em 2 pontos do corpo, descrever o que é a organização topográfica, caracterizar as vias aferentes do sistema somestésico, descrever as características dos campos receptivos, descrever finalmente de forma comparativa as características do sistema dorsal lemnisco-medial e do sistema anterolateral. A bibliografia é a mesma que temos usado até agora, o Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, em qualquer uma das 3 edições, 11ª, 12ª ou 13ª, o livro de Fisiologia de Bernie Anlevy e o livro de Fisiologia da doutora Margarida Aires. No Guyton que a gente tem na biblioteca, esse conteúdo se encontra no capítulo 47 e 48. Vamos então iniciar falando um pouco sobre a organização geral do sistema somestésico. Vamos definir um pouco algumas partes ou definir alguns termos importantes do sistema somestésico e ir desmembrando, desvendando um pouco o que é o sistema somestésico. O sistema somestésico ou somatovisceral, ele tem uma função importante para os organismos. Tanto para humanos quanto para animais, ele vai conferir a habilidade destes para que sejam capazes de detectar a forma, tamanho e a textura dos objetos, assim como dá a faculdade de monitorar as forças internas e externas que atuam sobre o corpo a cada momento e que eles sejam capazes de detectar circunstâncias potencialmente danosas ao organismo. E aqui colocamos de forma ilustrativa, já focado na parte humana, não? Já vocês têm uma ideia de que estamos falando. Estamos falando de detalhes, de características que o corpo tem para identificar o que acontece com si mesmo. O sistema somestésico ou somatosensorial, muitas vezes você vai escutar falar dele como sistema somatosensorial, sistema somatovisceral, sistema somestésico, sistema proprioceptivo. Vão ser muitas as formas, sobretudo
focado naquilo que a pessoa, o falante, quer fazer ênfase. Se ele quer fazer ênfase na parte visceral, vai falar sistema somatovisceral. Se quer falar mais da parte da estrutura da pele, o corpo externo por fora, vai falar de somatosensorial. E quando ele quiser falar, quando o pesquisador, o autor quiser falar mais da questão do posicionamento das articulações, como vai se colocar o corpo em alguma situação, então vai falar mais do termo proprioceptivo, certo? Então vamos começar desvendando o que é a somestésia. Somestésia, ela está constituída por duas partes. Soma, que vem de corpo, e aestésia, que vem de sensibilidade. Então, seria a capacidade que o próprio corpo tem de detectar questões sensíveis sobre si mesmo. O sistema somestésico, somatosensorial, ele é uma combinação de subsistemas que transmitem ao cérebro sinais sobre vários aspectos do corpo. Essas sensações, essa sensibilidade que este sistema vai codificar, desmembrar, desvidar, identificar, essas informações, essas sensações, elas vão entrar ao sistema nervoso central pelos cornos dorsais sensoriais, ou seja, a parte posterior da medula espinal e o corno dorsal sensorial. Aqui, nessa imagem, aqui vem como a sensação do estímulo na mão é captada por um nervo periférico e as fibras nervosas vão levar essa informação inicialmente à parte posterior da medula espinal. Essa parte posterior chama-se corno dorsal e é a parte sensorial. Já a parte frontal da medula espinal chama-se corno ventral e ela tem a função motora, que significa que por aí saem os nervos que vão trazer uma resposta que foi elaborada inicialmente, decodificado um estímulo que provoca essa reação. Então, este sistema que a gente vai estudar hoje vai processar estímulos proprioceptivos ou somestésicos do próprio organismo e que vão entrar no sistema nervoso pelos cornos dorsais, que são a parte posterior da medula espinal. Então, a somestésia ela é encarregada de tratar sensações, ou seja, a somestésia seria lidar com sensações que têm origem na superfície do corpo ou nas suas estruturas profundas. Ou seja, as sensações somestésicas são aquelas que têm origem na superfície do corpo, qualquer parte do corpo, ou em suas estruturas profundas. Tanto é que as sensações somestésicas incluem as sensações somáticas, estimulação mecânica, química e térmica do corpo e da face, e também incluem as sensações viscerais relacionadas a variações energéticas que acontecem nos órgãos internos. Essas sensações viscerais nem sempre são conscientes. A gente nem sempre conscientiza o que acontece com essas sensações viscerais. Essas sensações viscerais, elas podem ser do cotidiano, do dia a dia,
E não é preciso que você conscientize o que está acontecendo com a víscera. Só que o sistema nervoso sim precisa saber. Mas também pode doer na víscera. Pode você ter uma dor visceral. E, logicamente, você vai ter ciência disso que está acontecendo graças ao próprio sistema somestésico. Então, o sistema somestésico, o somatosensorial, ele inclui sensações muito diversas. Sensações diversas que vão desde o tato, a gente vai desmembrar hoje o tato, a pressão, o calor, o frio, a dor somática, externa, inclusive visceral, que está representada aqui, consciente ou não, e a parte proprioceptiva, é aquela capacidade que nós temos, o que os organismos têm, de saber a angulação de cada articulação sem necessidade de olhar para a articulação, ou seja, a capacidade do sistema nervoso para determinar a angulação das articulações. E aí eu coloquei um exemplo de não sincronizado para vocês verem que nesse momento as atletas elas estão submergidas com a cabeça para baixo da água e as pernas elas lá embaixo, inclusive de cabeça, de ponta cabeça, elas sabem em que angulação estão suas pernas. O sistema somatosensorial, eu já tinha dito que ele se encarrega então dos estímulos que acontecem sobre a pele. E aqui temos as modalidades de estímulos, modalidades e submodalidades. Frio e calor são duas submodalidades da modalidade temperatura. Então, a temperatura é a modalidade que inclui as submodalidades frio e calor. A modalidade tato, vibração e a modalidade dor. São sensações somáticas que o sistema somestésico tem. E a outra sensação são os estímulos vindos da musculatura, tendões e articulações, que isso se chama a propriocepção. Propriocepção. É por isso que às vezes pessoas chamam o sistema de proprioceptivo, certo? Da propriocepção. E aí, aqui eu coloco essa figura vindo do músculo, do fluxo muscular, que ele é controlado. Nossos músculos, independentemente de que a gente acredite, não estou relaxado, eu estou completamente relaxado. Na verdade, o completamente relaxado não existe. Nosso sistema nervoso não deixa que nossos músculos estejam completamente relaxados. Talvez quando a gente dorme consegue esse completamente relaxado, não? Mas existe um termo chamado tônus muscular, que a gente vai estudar na próxima aula, e a gente vai estudar esse fluxo muscular aqui na próxima aula, e veremos então circuitos neuronais que controlam essa propriocepção, certo? Vai ficar para a próxima aula a parte dos reflexos. E eu já tinha falado também das sensações viscerais que acontecem, então, com o controle dos estímulos advindos das vísceras. E isso se chama interocepção. Ou seja, a interocepção é esse processo mediante o qual interocepção é essa habilidade do sistema nervoso que ele tem de captar os estímulos vindos dos órgãos internos. E daí o termo somatovisceral ou sensorial visceral.
Agora, o sistema nervoso, a gente já vem falando de que ele tem a parte sensorial, tem a parte somestésica. E essa parte somestésica, ela se divide em duas partes. A parte sensorial somática, que vai mais focada a, a pele, a articulação, e temos a sensorial visceral. Então, essas duas, digamos, submodalidades, subclassificações, elas têm algumas diferenças, não? Primeiramente, vamos ver a parte aferente, que é a que corresponde na aula de hoje. Na parte aferente, os receptores do sistema sensorial somático são receptores da pele. E desde já vou falando, são receptores sensoriais primários, que a gente viu na aula passada. E são vias aferentes sensoriais que são controladas por esse sistema. Quando a resposta que deve ser dada advinda de um estímulo de receptor da pele, desculpem, a via eferente, ela vai estar dirigida à musculatura estriada esquelética. Essa resposta principalmente é afastar o membro da fonte nociva, ou seja, pode ser calor, pode ser muito frio, pode ser que você está sendo espetado. Então, como o receptor da pele foi quem captou esse estímulo, o sistema sensorial somático ele tem uma rede neuronal que a resposta, provavelmente medular, que vamos ver na próxima aula, seria precisamente o afastamento da fonte nociva. Muito provavelmente seja uma contração muscular, uma contração da musculatura estríada esquelética para afastar esse membro ou afastar o corpo todo dessa fonte nociva. Já quando falamos da parte sensorial visceral, os receptores, nesse caso, eles estão nas vísceras e nos vasos sanguíneos, tanto vasos grandes quanto vasos de menor calibre. E essas vias aferentes sensoriais são de tipo viscerais. A gente vai falar um pouco dessas vias. E a resposta dessa subdivisão sensorial visceral, a resposta eferente não vai ser mover o músculo. Quase nunca vai ser mover o músculo. Essa resposta eferente vai estar dada por outro subsistema. Por isso, o conceito de sistema somestésico diz que ele é um sistema complexo formado por subsistema. Ele vai dar a resposta no que se chama, ou mediante um subsistema que se chama sistema nervoso autônomo. Não sei se alguma vez vocês escutaram falar de sistema nervoso simpático e parasimpático. Bom, para esse sistema, a gente vai ter uma aula completamente para ele. O sistema nervoso é um conteúdo muito grande. Eu já falei para vocês que a fisiologia, por si mesma, ela é uma disciplina que poderia ocupar vários anos, e o sistema nervoso, muito bem, que poderia ser um período todo. Mas, então, a gente vai ver que as respostas viscerais eferentes, ou seja, a resposta é eferente, são dadas pelo sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático. A gente vai ver que eles, às vezes, são antagonistas, outras vezes não. E essas respostas vão ir focadas aqui nas glândulas e a musculatura lisa. Ou seja, as glândulas que estão, inclusive, dentro dos próprios órgãos internos, a outras glândulas endócrinas que vão ter algum efeito sobre essas vísceras, e a musculatura lisa. A musculatura lisa ela é diferente da musculatura esquelética, estruturalmente. E a gente vai ver a diferença entre musculatura lisa e musculatura estríada quando a gente estudar agora histologia. Mas talvez vocês viram isso na disciplina de
anatomia e histologia. Anatomia e citologia. Então, a resposta vai ser mediada por glândulas e pela musculatura lisa do organismo. Agora, o sistema somestésico, o somatosensorial, ele vai ter dois subsistemas. E esses dois subsistemas, eles vão estar, digamos que de alguma forma, especializados em estímulos. Vão estar especializados em modalidades de estímulos. E cada um vai ter suas características. Vamos ter o subsistema 1, que é o epicrítico. Esse subsistema 1, ele tem uma grande capacidade discriminativa e uma alta precisão sensorial, alta acuidade. Esse sistema epicrítico, ele detecta estímulos apenas mecânicos. Estímulos mecânicos. Um tato leve, uma vibraçãozinha ou uma vibração, uma pressão leve, uma tensão cutânea e a angulação das articulações. O epicrítico, ele é um sistema, vamos dizer, bem detalhista. É um sistema de grande capacidade discriminativa e alta precisão sensorial. Já o subsistema 2, que se chama protopático, ele é um pouco menos discriminativo, menos preciso, seria mais para como para tato grosso. Ele tem pouca acuidade. E ele, além de tato grosso, bem grotesco, ele detecta estímulos de dor e temperatura. E a gente vai ver porque esses dois daqui, eles vão por esse subsistema 2, que é pouco discriminativo e menos preciso. Aqui temos, então, uma representação esquemática dos dois sistemas. Aqui temos o epicrítico, que utiliza as vias do sistema da coluna dorsal, certo? E o protoprático, que utiliza as vias do sistema anterolateral. Vejam aqui que o sistema da coluna dorsal trata de tato fino, pressão e propriocepção. O que era a propriocepção? Aquela capacidade do organismo ou do sistema nervoso central saber a angulação exata de uma articulação. E aqui, dor, temperatura e o tato leve a grosso. Ok? Tato leve a grosso. Esse aqui, então, seria um pouco mais ilustrado aquele esquema do slide anterior, certo? Aqui temos o sistema da coluna dorsal. O nome já diz, sistema da coluna dorsal. Isso quer dizer o quê? Que o estímulo entra pela parte dorsal da medula espinhal e sobe. Continua subindo até o córtex pela parte dorsal. Depois, ele se decussa para o lado contrário e continua subindo ao nível de bulbo e chega ao córtex no lado contrário de onde entrou. Aqui temos então o sistema anterolateral, que é um pouco mais lento, e a gente vai ver as características agora. Ele entra pela raiz dorsal, se decussa para o lado contrário. No momento que entra,
mas ele vai pela parte anterior e lateral até o córtex, ou seja, sistema da coluna dorsal. Os nervos, eles sobem, os nervos que levam essa informação são aqueles que sobem pela parte posterior da medula espinhal, certo? E subem, já quando chegam no lemnisco medial, eles se decussam para o lado contrário e sobem para o córtex. No caso do sistema anterolateral, eles entram pela parte de trás, vão para a parte anterior, decussam e sobem até o córtex. Vejam que o sistema da coluna dorsal, ele não se decussa. Decussar significa passar para o lado contrário. Eles não se decussam ipso facto. No momento que entram, eles sobem primeiro até o tronco encefálico, sobem para a parte dorsal, do mesmo lado que entrou, e se decussam a essa altura. Depois continuam, mas sempre para a parte dorsal. Já o anterolateral, assim que esse receptor traz informação, esses nervos eles já decussam e sobem por la parte anterior e lateral da medula espinhal. Vamos então falar das características do sistema da coluna dorsal, do sistema epicrítico, do sistema da coluna dorsal. Ele está constituído por fibra de mecanoceptores de alta sensibilidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Constituído apenas por mecanoceptores. Isso quer dizer o quê? Que esse sistema da coluna dorsal, ele leva apenas a modalidade de estímulos que tenham ativado mecanoceptores de alta sensibilidade. As fibras dessas vias aferentes estão constituídas por axônios de grande diâmetro. Quando o axônio de um neurônio ele tem um grande diâmetro, ele conduz muito mais fácil, com maior velocidade o impulso nervoso. E além de terem maior diâmetro, eles têm bainha de mielina. Vocês lembram da aula anterior o que era a bainha de mielina? As células de Schwann, e que características conferiam a esse neurônio? Pois esses axônios de grande diâmetro, que provavelmente, que na maioria dos casos são mielinizados, têm uma alta velocidade. Então, ele só vai transmitir informações mecânicas, vai estar constituído por dois cordões nervosos, dorsal e do lemnisco medial, com uma alta fidelidade na transmissão, muito provavelmente não, efetivamente com efeito de inibição lateral, que a gente vai explicar mais adiante. Esse sistema da coluna dorsal tem uma maior capacidade de detecção de mudanças de intensidade do estímulo. Os campos receptores são pequenos. A gente vai ver o que são campos receptores e por que é importante que existam, ou que esse sistema tão refinado tenha campos receptores ou receptivos pequenos. Pouca divergência na via. Se a via ela é divergente, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Se você chega num ponto em que você tem uma encruzilhada, você chega umas cinco bocas, como que se chama? 5 vias. E você diz, tenho 5 lugares para eu ir. Você acha que você tem confiança se você não sabe
essa divergência excessiva não dá uma fidelidade. Então, quanto mais divergente a via, menos fiel é o tipo de informação que eu estou levando, menos específico o lugar para onde está indo. Neurônios unimodais. Unimodais é a mesma coisa que dizer que são mecanoceptores e que transmitem só informações mecânicas. Sim? E, por último, uma elevada organização topográfica. Organização topográfica, ela vai... Primeiro que a gente vai ver ela agora, nessa aula, e ela vai estar relacionada com o seguinte: quanto maior é a organização topográfica, maior é a possibilidade que o sistema nervoso tem de saber em qual ponto do corpo está sendo o estímulo. Então, a organização topográfica, ela vai desde a organização do receptor na periferia, na pele, até a via que leva informação ao longo da medula espinal e em quais pontos do córtex, lá do cérebro, do córtex, em quais pontos ou regiões do córtex vão ser estimuladas. Esse sistema da coluna dorsal, eu já tinha dito para vocês que as fibras das vias aferentes desse sistema são do tipo A-alfa e A-beta. Essas fibras daqui são do tipo A-alfa e A-beta. A alfa são muito rápidas. Elas conseguem levar o impulso nervoso de 80 a 120 metros por segundo. A gente máximo que mide 2 metros e pouco. O pessoal que tem maior tamanho, mide 2 metros e pouco. Imagine de 80 a 120 metros por segundo em 1 metro e pouco, 2 metros é suficiente para ser considerado muito rápido. Temos também, nesse sistema da coluna dorsal, estão as fibras de tipo A-beta, que são fibras rápidas, que conduzem a informação, o impulso nervoso, de 35 a 75 metros por segundo. E elas são as que constituem essas vias da coluna dorsal lemnisco-medial. Vejam que esse sistema da coluna dorsal, ele leva informação da pontinha dos dedos, da ponta dos dedos da mão, que tem que ser super sensíveis, ao ponto de que tem pessoas que têm que ler sistema Braille como cegos, e aquela pontinha do dedo tem que ser bem discriminativa para conseguir identificar. E todo relacionado com a face. A cara. A cara é o todo, o clímax do que seria o que deve ser bem específico, bem sensível para chegar ao sistema nervoso central e detalhar cada ponto da face, logicamente. Tínhamos falado também da pouca divergência na via e a codificação da informação em áreas específicas do córtex. A via ela é bem definida, tem pontos, tem núcleos, regiões, áreas na corteza que se ocupam, por exemplo, da face, extremidade superior, extremidade inferior, alguma parte do tronco que já não é tão específico, a gente vai ver agora. E que tipo de sensações conduz esse sistema da coluna dorsal, que a gente já tem falado, não? Mas vamos reforçar aqui. Sensações táteis que precisam de um alto grau de localização do estímulo. Você precisa saber que é aqui onde você está sendo tocado, que é aqui, que é aqui, que é aqui. Ou você precisa saber o que você está tocando e todas as características do objeto que você está tocando. Se o objeto ele é arredondado, certo? Se o objeto é arredondado, se o objeto é quadrado,
se a superfície ela é delicada, tersa, pêssego, ou se é uma superfície rugosa, áspera, certo? Sensações táteis precisando de transmissão de graduações mínimas de intensidade. Ou seja, se você aperta delicadamente ou se você aperta grosseiramente. E, logicamente, por exemplo, um enfermeiro ele precisa ter um sistema somestésico capaz de perceber graduações mínimas de intensidade. Você, como enfermeiro, vai ter que ter um tato muito fino. Imagine você colocando uma sonda num paciente, na uretra de um paciente, e seu tato tem que ser fino, porque você está apertando a mangueira, você está empurrando a mangueira, mas sentindo na própria mangueira quando essa sonda, por exemplo, chegou na parede da bexiga. Ou você tem que saber quando você está passando uma sonda Levin, calcular e sentir o tato de quando tocou. Imaginem também aqueles enfermeiros que têm que colocar entubar um paciente. Então, que além de olhar, além de sentir com o estetoscópio, tem que ter um grau de precisão elevado. Sensações fásicas, como as vibratórias. Ou seja, na vibração é considerada uma das sensações mais difíceis de codificar pelo sistema nervoso, porque é uma sensação muito rápida, mas que ao mesmo tempo ela volta e vai e volta em uma frequência muito elevada em muito pouco tempo. Então, se ela não fosse uma sensação, se os receptores não fossem fásicos, eles iam rapidamente se acostumar com essa vibração e você parou de sentir a vibração. Ou você o que vai sentir é uma coisa agora, uma sensação depois, uma sensação depois. Então, as sensações vibratórias, elas vão por esse sistema da coluna dorsal. Sensações que sinalizam o movimento contra a pele, pressão. Sensações de posição, sim? E sensações de pressão que impliquem julgamento preciso de pequenas graduações de intensidade da pressão. Quando você está com uma tesoura na mão, quando você está com um escalpo na mão, quando você, como enfermeiro, está fechando uma ferida, toda essa precisão, todo esse conjunto de estímulos que você tem na mão, toda essa resposta que você dá, ela vai depender do que você recebe. Você só vai conseguir costurar uma ferida com delicadeza, essa seria uma resposta diferente. Mas para essa resposta diferente, você precisa que suas mãos elas apalpem, segurem, e essa percepção, digamos, esse estímulo sobre a sua pele, ele tem que ser tratado pelo sistema nervoso com um alto refinamento. Se o seu estímulo, se o estímulo sobre a sua pele não for um estímulo tratado com refinamento, a resposta também não vai ser com refinamento. Você vai dar uma resposta grotesca. Então vamos falar agora do sistema anterolateral. É outro conjunto de vias. Lembra? Ele também entra pela parte posterior. Os estímulos sempre entram pela parte posterior da medula espinal. Ele automaticamente que entra, se decursa para o lado contrário, vai para o lado anterior e lateral. Vejam as vias que elas vão pela parte anterior e lateral. Sim? E sobem para a corteza. Também vão aí para lugares diferentes da corteza, mas havia um pouco mais divergente. Ele está constituído por fibras de menor sensibilidade e vai ter vários tipos de receptores.
Esses receptores vão ter axônios de menor diâmetro, sem mielina em alguns casos. Eles vão transmitir várias modalidades: calor, frio, dor. Tá? As modalidades são diferentes. No outro sistema, as modalidades eram apenas mecânicas. Aqui as modalidades são calor, frio, ou seja, a modalidade temperatura, submodalidade calor, submodalidade frio e a modalidade dor. Ele está constituído por 2 cordões nervosos também. Existe pouca fidelidade na transmissão porque esse sistema possui até 7 estações de relevo. O que é uma estação de relevo? O que é, por exemplo, no atletismo, a corrida de relevo, aquela que leva um bastão na mão. Aí um vai correndo e entrega o bastão para o outro. Pois é mais ou menos isso aqui. Até 7 estações de relevo. Quando um neurônio entra, faz sinapse com outro e vai fazendo sinapse com outro e vai fazendo sinapse com outro. O que acontece quando você tem uma fileira de pessoas, 10, 15 pessoas, e você fala uma mensagem para a segunda pessoa falar para a terceira, falar para a quarta, falar para a quinta, falar para a sexta, e até que chega na 10ª pessoa, a mensagem que chega bem diferente muitas vezes do que aquela mensagem inicial. Claro que no sistema nervoso não pode ser tão assim, desse jeito, porém, essas 7 estações de relevo fazem com que a transmissão seja pouco fiel. Vamos dizer assim, vai perdendo um pouco dessa informação. Mas, claro, estamos falando de quais sensações? A gente está falando de calor, a gente está falando de frio, a gente está falando de dor. São 3 sensações que, graças a Deus, a natureza, são sensações que o organismo, por uma questão protetiva, faz precisamente com que essa fidelidade seja menor. Você não precisa sentir a posição do calor no seu corpo ponto a ponto. Você imagina com insuportável que o calor já é, além disso, que você soubesse ponto a ponto, a intensidade de calor em cada pedaço de pele sua. Igual acontece com o frio. E a outra é a dor. A dor já é forte o suficiente. Ela não precisa ser tão precisa. Tem dores precisas, que elas vão pelo outro sistema. Quando você queima uma pessoa num ponto, essa dor ela vai pelo outro sistema e você sente o ponto da dor aí. O ponto da dor. Ou o ponto da queimada. Uma espetada, você espeta aqui e você vai sentir espetada bem forte. Alguém já se espetou com um espinho de uma rosa? Essa espetada dói muito. Então ela vai pelo outro sistema. Agora, dores um pouco mais... É por isso que quando o paciente está no médico, é muito difícil detectar que tipo de dor o paciente está. A sua dor é pulsátil, a sua dor é constante, a sua dor ela vai e volta. Porque a dor, o organismo ele mesmo tem mecanismos para que essa dor ela chegue com uma baixa fidelidade, ela não chegue tão precisa, porque não precisa precisamente. E menor capacidade de detenção de mudança de intensidade do estímulo. Ou seja, quando você está com dor, o médico às vezes pergunta para você, a sua dor é 8 ou é 9? E aí o Carlos fica louco, não? 8 ou 9? Eu tô com dor. Não, mas ela é 5, ela é 6, ela é 7, 10, 8. Porque é muito difícil. A pessoa tenta dar um número para dor. Sim, vai dar um número para dor. Às vezes dá para você dizer, não, é fraca a dor, é meia, forte, mas é muito difícil termos a capacidade de detectar na mudança na intensidade da dor ou do frio. Eu estou com frio.
Você está a 10 graus, está com frio. Você está a 12 graus, está a 8 graus. Me diga qual a diferença para você saber se teu organismo está a 10, a 8 ou a 12. Tu não faz muita diferença. Você não consegue discriminar. Você não é um termômetro. Você não vai conseguir discriminar essa diferença de temperatura. Os campos receptores são grandes, nesse caso, dessa modalidade. Os campos receptores de frio, de calor, de dor. Isso também ajuda um pouco a reduzir um pouco o efeito dessas sensações. Elevada divergência na via, quando chega no córtex, tenta-se que não seja tão preciso. As vias não são tão precisas. Os neurônios são multimodais. O neurônio pode transmitir mais de uma modalidade, vamos dizer assim, frio, calor, dor, certo? E uma menor organização topográfica, desde a parte periférica até o córtex. A organização topográfica para essas sensações é menor. E, em todo caso, é para reduzir esses efeitos. Então, sistema anterolateral, a gente já tem falado que conduz dor, sensações térmicas, que seria a modalidade, incluindo tanto de frio como as de calor, são as submodalidades, sensações grosseiras de tato e de pressão que permitem apenas uma localização relativamente imprecisa na superfície do corpo e com pequena capacidade para a discriminação da intensidade. Quando alguma pessoa pula para cima de você ou bate corpo a corpo com você, às vezes não tanto faz ser um pouco mais forte, um pouco mais duro. Às vezes não dá para medir precisão de como a pessoa pulou para cima de você, certo? E as sensações de cócegas e de prurido. Também sensações sexuais, certo? Sensações sexuais também subem pelo sistema anterolateral. Eu fico pensando, é bom porque imagina que as pessoas que já têm, por exemplo, ejaculação precoce, ou aquelas mulheres hiper sensibilizadas sexualmente, se a via de transmissão dessas sensações sexuais fosse a outra, pois os orgasmos andariam todos por aí a grande escala. Seriam escandalosos os gritos das pessoas quando fazem sexo. Um pouco mais evidente. O sistema anterolateral é esse que vemos aqui. Ele leva também aquelas sensações de... Veja que aqui o estímulo é um fósforo aceso, certo? As fibras são de tipo A, delta e de tipo C. Vejam aqui que a parte anterior, ele entra por a parte posterior, o estímulo entra, o estímulo é conduzido por um neurônio que ele entra, neurônio sensorial primário, sempre primário, que ele entra pela parte posterior dos cornos da medula espinal, se decusa rapidamente para o lado contrário, para a parte anterior e lateral, e a mesma coisa acontece aqui, se decusa e sobe para o córtex. Vejam que aqui no córtex, uma parte vai para cá e outra parte vai bem muito longe. Sim? Cada região está identificada de uma forma bem específica lá em cima no córtex. Então, esse sistema anterolateral, a gente já viu que tem axônios de menor diâmetro, muitas vezes sem mielina, sendo as fibras das vias aferentes do tipo A delta lentas, de 5 a 30 metros por segundo, e as de tipo C muito lentas, de 0,5 a 2 metros por segundo.
certo? Aqui são as fibras que se preferem ou foram escolhidas para serem transmissoras de dor, principalmente. E aqui vemos uma figura onde estão as vias aferentes. 4 tipos de axônios da pele, sim? Que são nomeados, na pele são nomeados a alfa, a beta, a delta e C, e nos músculos, esse mesmo tipo de axônio são nomeados como grupo 1, 2, 3 e 4. O diâmetro, tínhamos falado que era o diâmetro grande, vai permitir um diâmetro grande e ainda mielinizado, vai permitir uma velocidade enorme, de 80 a 120 metros por segundo. E os receptores sensoriais que têm esse tipo de fibra são os próprios receptores do músculo e esquelético. Essas são as vias aferentes que levam essa informação da angulação da articulação. Aqui temos as fibras de tipo A-beta, do grupo 2, no músculo, que ela tem um diâmetro de 6 a 12 micrômetros, tem uma velocidade já um pouco menor, de 35 a 75 metros por segundo, mas essa aqui é a que levam, essas aqui são as que levam toda a informação dos mecanorreceptores da pele. Mecanorreceptores da pele. Temos a delta, que tem um diâmetro de 1 a 5 micrômetros e conduzem a uma velocidade de entre 5 e 30 metros por segundo. Essas levam dor e temperatura. E, por último, as de tipo C, que são completamente amielínicas. Elas não possuem a bainha de mielina. A condução, o diâmetro é muito pequeno, um diâmetro de 0,2 a 1,5 micrômetros. Esse só se vê com microscópio. Esses daqui são um pouco mais evidentes. E a velocidade é de 0,5 a 2 metros por segundo, ou seja, de meio metro a 2 metros por segundo. Ela leva a temperatura, a dor e o prurido. Certo? Então, além de tudo isso que a gente falou, de que existe uma via para aquelas sensações mecânicas, finas, rápidas, e que existe outra via para aquelas sensações um pouco menos precisas, dor, calor, frio, prurido. Essas vias um pouco menos precisas, mais divergentes, existe a teoria da codificação sensorial por linhas marcadas. Ou seja, isso daqui não tira nada do que a gente já falou, sino que reforça. Essa teoria da codificação sensorial por linhas marcadas, ela propõe que a atividade neuronal dos neurônios de uma determinada linha, quando você tem uma imagem, como a gente apresentou na aula passada, daquela medula espinhal aberta, vai haver um conjunto de conexões neuronais sucessivas do receptor sensorial ao córtex cerebral, todos aqueles cordões que vão, eles estão inextricavelmente associados a uma modalidade ou submodalidade sensorial específica. Calma, eu vou traduzir isso. Isso quer dizer o quê? Um cordão, um nervo que leva frio, ele não vai levar informação de calor. O nervo de calor, ele vai levar a sensação de calor. Mas é mais específico para o sistema da coluna dorsal. Quem leva a sensação de tato não leva a vibração vai por um cordão diferente. E assim sucessivamente. Cada cordão
Ele vai estar especializado numa modalidade. Frio, calor, submodalidade frio, submodalidade calor, modalidade dor, tato, pressão, vibração. Esse é o código por linhas marcadas. Se eu perguntar para você em que consiste o código de linhas marcadas, você vai dizer: o cordão que leva uma modalidade leva só essa modalidade. Ou essa submodalidade. Se leva frio, informação de frio. Se leva informação de calor. Tato, vibração. Certo? E daí, com aquele início dessa teoria de codificação, também se reforça o que é a organização topográfica. Aqui temos uma imagem do homúnculo, certo? A bocota grande, a mãozona grande, o peção na ponta grande, certo? E a representação de cada parte do corpo no córtex cerebral. Esse córtex cerebral, na região que ele vai ter, o córtex cerebral é todo o cérebro, certo? Uma parte, na verdade, duas partes desse córtex vai estar relacionado à somestésia, ou seja, vai estar encarregado de codificar, de desvendar todo tipo de estímulo relacionado com a somestésia, relacionado com tudo aquilo que acontece com o próprio organismo, ou seja, sensações do próprio organismo no próprio organismo. Estão as áreas somestésicas ou somatosensoriais 1 e 2. Se descrevem aqui a área somatosensorial 1, em azul. Vejam que aí já coloca a distribuir coxa, tórax, pescoço, ombro, mão, dedos, língua, região intraabdominal. E na área somatosensorial 2 tem perna, tem braço e tem a face. São as áreas somatosensoriais. E por aí começa o que seria a organização topográfica, certo? E essa parte relacionada com córtex e somestésia e todo que é lesões, a fisiologia tem uma parte triste na história da humanidade. E é que a fisiologia ela é, para ser estudada e para ser descoberta, ela é uma ciência um pouco sádica, vamos dizer assim. Ela faz parte daqueles estudos de filmes de televisão e de, vamos dizer assim, de séries que aconteceram aqui durante a época da ditadura e durante a Guerra Mundial. Durante a ditadura e durante as guerras mundiais, existiam médicos, fisiólogos, que estudavam muitas coisas relacionadas com o organismo. Alguns focados na endocrinologia, outros focados no sistema digestório, testar vacinas, testar remédios de forma, digamos, muito pouco ética. Então, a parte que corresponde ao sistema nervoso central, durante a Segunda Guerra Mundial, durante as guerras mundiais, durante as ditaduras, as pessoas eram pegas e sequestradas, engaioladas, guardadas e submetidas a experimentos. Então, lhes eram provocadas lesões cerebrais. Abriam assim, levantavam, abriam assim, levantavam o córtex, faziam uma cirurgia, tiravam a tampa e trabalhavam então com o paciente acordado, sim, a tampa do cérebro, a tampa da caixa cerebral, e começavam a inserir eletrodos
a provocar lesões. E, por exemplo, nas áreas do córtex somestésico primário, se detectaram. Claro que agora, na atualidade, já esse tipo de prática não é mais permitido. Pessoas ruins existem no mundo até agora, porém, a ciência já, desde o ponto de vista ético, não permite esse tipo de, digamos, a pessoa teria que explicar muito bem o resultado dessa pesquisa, como foi feita, inclusive antes de fazer a pesquisa. Então, quando se identifica uma lesão no córtex somestésico primário, ou área somatosensorial primária, que é essa daqui, EC1, o indivíduo ele vai ficar privado de quê? Ele não vai localizar precisamente as sensações nas diferentes partes do corpo. Ele não vai discriminar pequenos graus de variação de pressão contra o corpo. Ele não vai ser capaz de reconhecer a forma dos objetos. Não vai saber discernir sobre a textura dos materiais que ele apalpa. E vai ter uma perda somestésica de tipo contralateral. Ou seja, eu falei para vocês, as fibras elas se decussam de um lado para outro. Se se afeta esse lado, pois a perda somestésica vai ser do lado contrário. E vice-versa, se se afeta esse lado, a perda somestésica vai ser contralateral. Vai se manter as sensações dolorosas térmicas e do tato grosseiro. Já quando você tem uma lesão no córtex somestésico secundário ou área somatosensorial secundária, então o que você tem é a estereognósia. A estereognósia é a incapacidade da pessoa de reconhecer os objetos pelo tato. A pessoa, tu vai dar uma garrafa, tu dá uma garrafa para qualquer uma, você dá uma garrafa para qualquer uma pessoa e ela vai saber que é uma garrafa. É um objeto do dia a dia da gente. Agora, um estereognóstico, uma pessoa com estereognosia, se você vendar os olhos dele e dar uma garrafa, ele vai apalpar e vai apalpar e você vai falar, a pessoa é retardada. Ele não sabe que é uma garrafa, não? Provavelmente não sabe. Então, quando acontece essa lesão no córtex secundário. Sobre a representação topográfica das partes do corpo no córtex cerebral, quem teve trabalhos logicamente aceitos atualmente pela ciência, não aqueles trabalhos tenebrosos de fisiologia, pois trabalhos aceitos de Wilder Pinfield, que era um neurocirurgião canadense, na década de 1930 a 1950. Ele trabalhou o conceito da organização topográfica e ele falou que pontos próximos na superfície sensorial eles vão se projetar para pontos próximos no sistema nervoso. É o que ele chamou de mapas contínuos de representação. Ou seja, se eu provoco, vamos dizer, eu espeto esses dois pontos aqui. Vamos falar aqui. Se eu espeto esses dois pontos aqui, esses dois pontos eles estão próximos. Certo? Pois é como se ao mesmo tempo que eu estiver apertando esses dois pontos aqui, eu tivesse duas luzinhas, lado contrário, acendendo lá no córtex. E se os dois pontos eles estão bem perto aqui, eles também vão estar perto aqui no córtex cerebral. Certo? E ele também falou do conceito do fator de amplificação, que regiões com maior número de receptores por área de superfície sensorial, funcionalmente vão ser regiões mais importantes, são mais representadas. Ou seja, a mão vai ter um grande número de receptores, a face, a cara, os lábios, certo? Já partes menos importantes desde o ponto de vista sensorial são menos representadas. E
os mapas são contínuos, porém são distorcidos. Porque vai ter um monte de receptores, um do lado do outro, provavelmente um acima do outro, e o mapa não vai ser tão preciso assim, mas vai ser um mapa distorcido. Ele trabalhou isso com mapas, não? Então, ele chamou de mapas contínuos bem representados ou mapas contínuos mais distorcidos. Posso ter uma região importante que tenha muitos receptores, porém que esses receptores não estejam apilados um em cima da outra e vai me dar um mapa contínuo. Porém, se tem muitos receptores um acima da outra, convergendo um em cima do outro, esse mapa vai ser contínuo, mas vai ser um pouco distorcido às vezes. Porque excesso de receptor também vai provocar um mapa um pouco diferente. Mas, claro, isso para o organismo, ele com certeza saberá discernir, não? E também sobre a representação topográfica, se fala do processo de plasticidade, daquela reorganização cultural e cortical da área somatosensorial primária após uma lesão periférica. Até aqui, a gente tinha falado de lesões que aconteciam no próprio córtex, certo? Primária 1 e primária 2. Agora, vamos falar de uma lesão que acontece na periferia. E o exemplo é uma mão que perdeu o terceiro dedo, terceiro dígito. Uma mão perde esse dedo que está aqui meio a cor salmão, rosa, sei lá. E na parte da corteza, do córtex, cada dedo ele tem uma porção que ele representa. Quando esse dedo sofre uma amputação, o que acontece a nível dessa corteza? Depois de 2 meses da amputação desse terceiro dígito, vejam que a corteza se reorganiza e onde estava o 3, já não está mais o 3. Aumentou o tamanho da área do 2, aumentou o tamanho da área do 4. A área do quinto, que era bem restrita, ela teve que se adaptar e provavelmente adquirir novas habilidades, e daí que cresce o tamanho dessas áreas, ou seja, na reorganização no córtex, advindo de uma alteração periférica, certo? Então vamos falar agora do tato. O tato. O tato ele vai reclamar, ele vai exigir identificação do quê? Primeiro, identificação do local onde a pessoa está sendo cutucada, tocada, não? Encostada, estimulada. A pressão com que está sendo feita, a agudeza, a textura do que poderia estar sendo utilizado para tocar, porque pode ser estar tocando com uma pena, mas eu posso estar tocando com uma coisa mais rude, um espeto de churrasco, por exemplo, ou algo mais macio. Então, e a duração do toque, ou seja, quando começou o estímulo e quando foi retirado o estímulo. Então, o tato envolve identificar um conjunto de esses elementos que estão aqui. E, logicamente, um bom tato deve ter a capacidade de discriminar. E eu coloco o alfabeto Braille e uma imagem de uma pessoa provavelmente cega lendo em Braille, certo? Cada codificação de essas que está aqui em pretinho, pontinho preto, vai
representar uma letra ou um número, certo? E, inclusive, esses livros de Braille, eles são escritos nas duas faces. Então, a pessoa tem que saber quando uma letra está para um lado e quando a outra letra está para o lado contrário. E ainda assim, conseguir ler. Então, a capacidade do tato chega a um ponto discriminatório muito alto. E toda essa discriminação é feita por transdução, feita pelos mecanoreceptores, ou seja, são proteínas integrais da membrana capazes de serem modificadas por deformações da membrana para transmitir ou transducir, gerar um potencial de ação que vá até o córtex para discriminar esse tato tão fino. E esses mecanoreceptores são os mecanoreceptores da pele. No caso da leitura em Braille, não incluem algum deles, como por exemplo os plexos das raízes pilosas, porque não tem pelos no tato. Mas tem os outros. Tem, por exemplo, na pele estão as terminações nervosas livres, são essas daqui, que elas são encarregadas de identificar cócegas, prurido, calor, frio, dor. Temos os discos de Merkel, que esse é o trabalho que vocês vão subir na aula virtual, caracterizando cada um desses receptores especializados. Os discos de Merkel, que são especializados em tato e pressão. Temos bulbos terminais de Krause, que são os que determinam frio. Vejam que o calor ele é identificado por receptores diferentes de frio, completamente diferente. Tanto que o calor ele é recepcionado por terminações nervosas livres. Já para o frio tem um receptor especializado, provavelmente deve ter um gel aí dentro dessa cápsula de tecido conectivo, enfim. Os plexos da raiz espilosa para o tato, aquele tato assim, que mexe com o cabelinho da pele, certo? Tem os corpúsculos de Meissner para tato, pressão, vibração, certo? Os corpúsculos de Pacini, pressão e vibração. Vejam que algumas das modalidades elas se repetem, mas é porque, na verdade, o sistema nervoso central ele responde a um conjunto de informações. Ele precisa que muitos e muitos receptores mandem informação ao mesmo tempo e ele saca uma conclusão a partir daí. Ele tira uma conclusão a partir daí e dá uma resposta. E tem também os corpúsculos de Ruffini, que são para tato também. Todos eles, gente, são neurônios sensoriais primários. Porque eu coloco em vermelho, eu coloco um asterisco, esse negócio de neurônios sensoriais primários. Vocês acreditam que eu perdi ponto na minha primeira prova de fisiologia com a minha professora, porque ela repetia tanto esse negócio de que os receptores do sistema somestésico eram neurônios sensoriais primários. E a bichinha falava tanto isso. E na prova ela perguntou como eram os receptores, como se classificavam, que tipo de receptores eram os receptores do sistema somestésico. Eu nunca na minha vida lembrar que eu tinha que responder neurônios sensoriais primários. Estão avisados. Aqui temos temos os mecanoreceptores da pele com grau de adaptação. Corpúsculo de Pacini, uma adaptação muito rápida, por isso ele consegue captar a sensação de vibração, pancadas leves e repetidas e aquele amiguinho chato que passa o tempo todo encostando em você assim, agradecendo ao corpúsculo de Pacini, certo?
Outros de adaptação rápida, não tanto quanto do corpúsculo de Pacini, tem os corpúsculos de Meissner e o receptor do folículo piloso, certo? São dos PELs, discriminação de 2 pontos, pancadas repetidas e velocidade e direção do movimento. O corpúsculo de Ruffini, receptores de Merkel e os discos tácteis são de adaptação lenta. Então, eles são mais para estiramento, rotação da articulação, indentação vertical da pele, certo? Então, essas são as características dos mecanorreceptores da pele. E esses mesmos mecanorreceptores, eles estão na mão, certo? E quem estão mais na superfície tem os receptores de Merkel na superfície, que são de adaptação lenta, com os corpúsculos de Meissner, que são de adaptação rápida, e nas camadas profundas está o corpúsculo de Ruffini e o corpúsculo de Pacini, certo? Então, como é que se detecta primeiro a intensidade do estímulo na pele, ou na intensidade de um estímulo na pele? Vamos falar de um estímulo pontiforme, alguma coisa com ponta na pele. Como é esse estímulo? Se o estímulo é fraco, as descargas de potenciais de ação em um segundo são menores do que se o estímulo fosse moderado e bem menores se o estímulo fosse forte. Lembrem, descargas de potenciais de ação, elas são representadas como uma barrinha, mas cada uma é, na verdade, aquele gráfico do potencial de ação. Cada barrinha é um potencial de ação. E as descargas por segundo de potencial de ação são muitas quando o estímulo é muito forte e são menos quando o estímulo é muito fraco, certo? E se é estimulado um ponto, vai se fechando mais lá na corteza a área excitada. Não tem por que ser tão grande, porque a área que está sendo estimulada é pontiforme, um ponto na pele. E agora, o que é preciso para discriminar 2 pontos adjacentes? 2 pontos. O que é preciso para discriminar 2 pontos que estejam sendo estimulados ao mesmo tempo? E sobre isso a gente vai ter uma prática. Quando a gente tiver a disciplina Práticas de Fisiologia, vamos ter uma prática sobre discriminação de 2 pontos. Como você sabe que está tendo 2 pontos de estímulo? Claro, aqui eu sei porque eu tenho as duas coisas, mas quando outra pessoa estimula você, seu organismo tem que saber se você, às vezes, consegue saber se você está sendo estimulado em 2 pontos ou em 1 ponto só. E também tem parte do corpo que não importa se você está sendo estimulado em uma ou 2 partes. Tanto faz. No tronco, às vezes não é importante saber se você está sendo estimulado em 2 pontos, porque de qualquer jeito você tem que reagir. Então, para discriminar 2 pontos, para você conscientizar que foi estimulado em 2 pontos ao mesmo tempo, você precisa que na periferia, gente, periferia é todo que se chama pele, toda a parte externa que não fica dentro do sistema nervoso central. Que na periferia existam 2 pontos adjacentes, um do lado do outro, que estejam fortemente estimulados. E se precisa que no córtex existam 2 áreas marcadamente excitadas, separadas por uma área não excitada ou minimamente excitada. Ou seja, você pode ter 2 pontos aqui, um do lado do outro, mas aqui tem que existir um ponto excitado, um ponto não excitado e outro ponto
altamente excitado, para que seu cérebro, sua corteza cerebral, saiba que existem 2 pontos sendo excitados. A discriminação de 2 pontos, ela varia muitíssimo dependendo da área do corpo. Vejam aqui: antebraço, braço, ombro, fronte, nas mamas, nas costas, no abdômen, na coxa, na panturrilha, na planta do pé e até no dedão, não precisam ser tão específicos. Essas daqui, antebraço, braço, ombro, elas têm uma distância de, uma discriminação de até 45 milímetros, é 4,5 milímetros. Tipo assim. Antebraço. A partir daí, se eu juntar muito as minhas canetas, inclusive olhando para o antebraço, eu sei que estou estimulando 2 pontos porque eu estou vendo. Mas, na verdade, meu sistema nervoso só identifica um. Quando abre aqui, já são 2. Agora, vamos falar então dos dedos. Os dedos são esses primeiros daqui. Vejam que é menos de 0,5 centímetros a capacidade de discriminar 2 pontos. Então, a pergunta para todo relacionado com discriminação de 2 pontos sempre foi: o que é preciso para discriminar 2 pontos? 2 pontos adjacentes fortemente estimulados na periferia e 2 áreas marcadamente excitadas no córtex cerebral, separadas por uma área não excitada ou minimamente excitada. Isso é o que se precisa. Toda essa capacidade de nosso sistema somestésico de discriminar 2 pontos, ela está dada pelo campos receptivos dos neurônios. Campos receptivos dos neurônios. Cada neurônio, ele vai ter uma área definida na qual ele vai responder ou descarregar potenciais de ação com maior força. Cada área do nosso corpo, ela vai estar inervada por neurônios sensoriais primários, e cada área de cada um deles é o que se chama campo receptivo. Então, o neurônio sensorial primário, cada um deles vai ter um campo receptivo. Só que às vezes esses campos receptivos eles se sobrepõem. Essa sobreposição é interessante, às vezes, para reforçar o ponto exato onde está acontecendo a estimulação. Os campos receptivos, eles podem variar muito de tamanho. O tamanho deles, o tamanho dos campos receptivos, ela pode variar muito. Por exemplo, enquanto as pontas do dedo da mão contém ao redor de 2.300 receptores por centímetro quadrado. Gente, centímetro quadrado. Seria assim. Pintar um quadradinho no dedo. Claro, se a caneta deixar. Pintar um quadradinho no dedo. De 1 por 1, mais ou menos. Em esse quadradinho tem aproximadamente perto dos 1.300 receptores. Certo? Já nas costas, tá? No tronco corporal, os campos receptivos são 100 vezes maiores que os da ponta dos dedos. Então, não precisa ter tanta concentração aqui. São menos concentrados, porém os campos receptivos são maiores. E isso aqui seria um campo receptivo pequeno, tem um neurônio sensorial primário, um neurônio de primeira ordem, que se chama um neurônio sensorial primário, e esse núcleo relé, de relevo, de núcleo relé,
ele vai estar conectado a um único neurônio e vai levar informação desse único campo pequeno receptivo. Já campo receptivo grande desse neurônio de segunda ordem, ele vai ter três neurônios que vão descarregar sobre ele. Aí o campo receptivo é muito grande. Aí, se você espetar aqui, ou espetar aqui, aos efeitos desse neurônio daqui para frente, provavelmente seja a mesma coisa. Então, o campo receptivo grande, ele não vai ter essa fineza na discriminação. E quando os campos receptivos são pequenos, nas mãos, nos dedos, nos lábios, se eu utilizasse um compasso aberto aqui a 2 centímetros e esses mesmos 2 centímetros aqui, nas mãos, nos lábios, com meus olhos fechados, eu ia saber que estão sendo estimulados 2 pontos simultaneamente. Já aqui no antebraço, a essa mesma distância pequena de 0,5 centímetros, é como eu com os olhos fechados, é como se estivesse tocando uma única região. Não estou sendo espetado com as duas pontas do compasso. Estou sendo espetado, seria como se estivesse sendo espetado com uma coisa só, quando na verdade são duas. Só que a essa distância tão pequena, eu teria que abrir o compasso a mais de 4,5 centímetros para uma ponta do compasso pegar um campo receptivo e a outra ponta pegar outro campo, que é o que acontece aqui. Certo? Então, o que se precisa para discriminar 2 pontos? 2 áreas adjacentes altamente estimuladas na periferia. Campos receptivos pequenos que não se sobrepõem um do lado do outro, já dá para identificar. E é o que acontece, é o que eu venho fazendo com 2 canetas já tem um tempinho. Na ponta do dedo, o lápis 1 e o lápis 2, ativando 2 campos. A essa mesma distância que estão os lápis, se eu fizer a mesma coisa no antebraço e eles não caírem em campos receptivos diferentes, eu vou ter a sensação de que estou sendo espetado com uma única ponta. Aqui está outro exemplo, certo? Aqui, mesmo que o neurônio primário é diferente, tem 2 campos, porém esses 2 neurônios primários eles convergem em um único neurônio secundário, o sinal vai ser um só, que o cérebro vai sentir, que o cérebro vai achar que é um único lugar, que é um único sinal. Já quando existem 2 campos receptivos do neurônio sensorial primário que não convergem no mesmo neurônio sensorial secundário, no mesmo neurônio secundário, o cérebro vai sentir vai ter 2 sinais. Logicamente, se lá no cérebro fossem estimuladas ou excitadas 2 áreas separadas por uma área minimamente excitada. Existem campos receptivos para neurônios de primeira ordem e segunda ordem e terceira ordem. Campo receptivo do neurônio de primeira ordem seria esse aqui. Esse aqui em azul. Já o campo receptivo para esse neurônio secundário seria a somatória desses 3 campos receptivos. Então, se espeta aqui, se espeta aqui e se espeta aqui, cada neurônio desse ele sabe. Só que aos efeitos desse aqui,
Vai marcar uma diferença? Vai, porque ele sabe de qual neurônio está vindo, mas os efeitos já chegando no sistema nervoso central vai ser outro. E aqui eu estou falando para vocês da sobreposição dos campos receptivos. Os campos receptivos, sobretudo nas mãos, eles podem se sobrepor. Às vezes isso não ajuda muito na capacidade discriminativa, outras vezes constitui uma forma de integração dos campos receptivos e de informar um pouco mais ao sistema nervoso central lá no córtex. E os campos receptivos podem ser excitatório ou inibitório. Olhem que coisa interessante. Eles estão muitas vezes flanqueados por regiões inibitórias. Então, eu posso estar excitando aqui e aqui. E um sinal pode ser excitatório e outro sinal inibitório. E digamos que de alguma forma se apaga a informação. Ou poderia ajudar se a excitação fosse aqui no meio e não fosse excitados esses campos receptivos e inibitórios nos extremos. Então, a biologia é magnífica, ela tem de tudo, não? Esse mesmo processo, um processo parecido é a inibição lateral. E a inibição lateral, ela vai aumentar a resolução espacial ao restringir o espraiamento da excitação. Vou explicar com duas imagens. Vamos primeiro para essa daqui. Aqui está a pele. Essa pele tem 3 receptores. Ao se exercer um estímulo nesse ponto aqui, vai ser possível, talvez, estimular os 3 receptores ao mesmo tempo. Só que esse é um pouco mais forte e os outros 2 um pouco menos. Vejam que aqui tem mais potenciais de ação do que aqui. Tem 4, aqui tem 6. Esse neurônio daí, do meio, quando ele é excitado, ele tem um axônio triplo. Pode ter duplo, triplo. O axônio não é único. O axônio pode ser bifurcado, trifurcado, certo? E esse axônio, ele pode, ao neurônio do lado, inibir o neurônio do lado e continuar estimulando o neurônio do meio. O que acontece então? Ao ele inibir o neurônio lateral, ele vai apagar nos neurônios mais para frente, vai apagar a produção de potenciais de ação, a geração de potenciais de ação, e só vai ser estimulado a linha central. Essa mesma coisa está acontecendo aqui. Aqui no caso, não existe inibição lateral central. Quando é provocado o estímulo, vai estimular os 3, que esses 3 vão estimular outros, e esses a outros, e quando chega lá em cima, no sistema nervoso central, o que você tem é uma área muito larga estimulada. Já com essa inibição lateral, quando estimula, o do meio ele já inibe os laterais, essa inibição continua inibindo os laterais, e quando chega lá no sistema nervoso central, lá no córtex, vai ter um pico de excitação com 2 partes mudas, às vezes se dizem mudas. E bom, para concluir nossa aula de hoje, vamos encerrar sobre o sistema somatovisceral ou somestésico. Ele, primeiramente, falar que ele é responsável por processar experiências, estímulos nos órgãos sensoriais que não pertencem aos sentidos especiais, ou seja, visão, audição, gosto, olfato. Eles são aquelas sensações que não têm a ver com os sentidos especiais. É um sistema complexo de neurônios sensoriais e vias neuronais que respondem a mudanças na superfície ou dentro do corpo.
Enquanto os receptores sensoriais dos sentidos especiais, visão, audição, gustação, olfato e equilíbrio, estão restritos à cabeça, os do sentido somático geral estão espalhados pelo corpo todo, certo? Visão, audição, gustação, olfato e equilíbrio, eles estão concentrados todos na cabeça. Já o sistema somestésico, ele está distribuído por todo o corpo. Ele está caracterizado por sensações que requerem de sentidos inconscientes, somáticos, de propriocepção e pela interocepção. O que é interocepção? A parte visceral. Os neurônios secundários cruzam decussação a linha média do corpo em algum ponto e as sensações do lado esquerdo do corpo são processadas no lado direito, as sensações do lado esquerdo do corpo são processadas no lado direito e vice-versa. Certo? Bom, alunos, esse material foi criado para ser usado exclusivamente por vocês, para vocês, não é permitida a venda e que seja de bom proveito para vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos.